hashtag 142, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, continuando, né? Isto claramente sugere a ideia de intenção, de desígnio, que torna estas qualidades essenciais da mudança em questão. Mas, quanto à omissão do segundo mandamento, dizem eles que está incluído no primeiro e, por isso, não deve contar-se como mandamento separado. Acerca do 10º, pretendem que há uma distinção tão clara de ideias que requer 2 mandamentos, e assim fazem do não cobiçar a mulher do próximo o 9º mandamento, quando não é, e fazem do não cobiçar os seus bens o 10º mandamento. Em tudo isso, pretendem apresentar os mandamentos como Deus queria que eles se compreendessem, e assim, embora os possamos considerar como erros em sua interpretação dos mandamentos, não podemos apresentá-los como mudanças intencionais. Mas isto já não sucede com o 4º mandamento. Acerca desse mandamento, não pretendem que a sua versão seja igual à que é dada pelo próprio Deus, isto é, por Jesus. Expressamente confessam aqui uma mudança, e também que a mudança foi feita pela Igreja. Algumas citações de conhecidas obras romanas esclarecem este assunto. Claro que, para rebater todas as razões apontadas contra as alterações do Decálogo, vejamos. Bom, abre aspas. A palavra de Deus ordena que o 7º dia seja o sábado do Senhor e seja santificado. Vós, sem qualquer preceito das Escrituras, o mudais para o 1º dia da semana, apenas autorizadas por vossa tradição oral ou apostólica. Diversos puritanos ingleses opõem contra este ponto que a observância do 1º dia se prova pela Sagrada Escritura, onde é chamado o 1º dia da semana, abre parênteses. Cita Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, primeiro livro aos Coríntios, de Paulo, capítulo 16, versículo 2, e é o próprio Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Bom, não fecha parênteses, fecha aspas. Não ficaram um belo fio ao citar essas passagens bíblicas. Bom, abre parênteses, abre aspas de novo. Se não apresentássemos melhores para o purgatório e orações pelos mortos, invocações dos santos e outras doutrinas semelhantes, teriam boa razão com efeito para se rirem de nós, porque afinal, onde é que está escrito que os dias em que estas reuniões se realizaram era sábado? Ou, então, onde está ordenado que deviam ser sempre observados? Ou, em suma, onde está decretado que a observância do 1º dia aboliria a santificação do 7º dia, que Deus ordenou que para sempre fosse santificado, fecha aspas. Bom, na verdade, nada disso está expresso na Escritura ou na Palavra de Deus. E esse é o nosso roteiro. Não há outro, só inventando. O próprio Jesus adverte àqueles que negam qualquer valor ao Velho Testamento. Abre aspas. A Escritura não pode falhar. Fecha aspas, né? Falham aqueles que não a sabem interpretar. Portanto, é válido o Velho Testamento e a validez é dada pelo próprio Jesus. Abre parênteses. Está no Evangelho de Jesus, segundo São João, para quem querem verificar, né? Fecha parênteses. Pois bem, nesta obra, abre aspas, Catecismo da Religião Cristã, fecha aspas, de Stephen Ken, um autor famoso, na página 206, sobre o assunto, ele escreveu o 4º mandamento, fecha aspas. Encontramos essas perguntas e respostas. Bom, então vamos ao questionamento de Stephen King sobre o Catecismo da Religião Cristã, ditado pela Igreja Católica. Primeiro, o que é que ordena ao Senhor Deus por este mandamento? Resposta: ordena que santifiquemos de maneira especial este dia em que ele repousou
do trabalho da criação. Segundo, qual é este dia de repouso? Resposta, o sétimo dia da semana, ou sábado, porque ele empregou 6 dias na criação, no caso do mundo, né, do universo, e repousou no sétimo. Está lá em Gênesis e Moisés, capítulo 2, versículo 2, São Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Bom, claro que 6 dias da criação são 6 períodos, como nós vamos ver mais adiante. Bom, abre aspas. Deve então santificar-se o sábado para obedecer às ordenanças de Deus? Resposta. Durante a velha lei, é a resposta. O sábado era o dia santificado, mas a Santa Madre Igreja, instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo, que é absolutamente uma inverdade, né? Jesus não instituiu nenhuma igreja, quem instituiu foi um imperador lá no ano 538, né? Ele estabeleceu o papado, e dirigida pelo Espírito de Deus, olha só, hein? Substituiu o sábado pelo domingo, de sorte que agora santificamos o primeiro e não o sétimo dia. O domingo significa, e é agora, o dia do Senhor. Então, vejam bem, olha só, fecha aspas. Quanta heresia, quanta usurpação de poder, né? Vamos a um outro livro. Nas Instruções da Doutrina Católica, de J.P. Kennedy, página 202, lemos o seguinte, pergunta: que garantia temos de que a guarda do domingo é preferível à do antigo sábado? Resposta: temos a seu favor a autoridade da Santa Igreja Católica e da tradição oral e apostólica. Ponto. Outra pergunta: ordena em alguma parte da Bíblia Sagrada que se guarde o domingo em vez do sábado? Resposta: a Escritura nos ordena que ouçamos a igreja, mentira, e que retenhamos as tradições dos apóstolos, mas as Escrituras não mencionam, em particular, esta mudança do sábado. Entenderam bem aí a usurpação do poder? Está claro agora? Mas vamos continuar. No Catecismo Doutrinário, página 174, encontramos outro testemunho sobre o mesmo ponto. Pergunta: tendes outra maneira de provar que a igreja tem poder para instituir festas de preceitos? Resposta: se ela tivesse esse poder, não podia ter feito aquilo em que todos os modernos homens de religião concordam com ela. Não podia ter substituído a observância do sábado, como Deus determinou, pela observância do domingo, o primeiro dia, para o qual há nenhuma autoridade bíblica ou escriturística. Ainda na cartilha da ICAR, né, Igreja Apostólica Romana, na Doutrina Cristã, página 58, encontramos isto. Pergunta: como provais que a igreja tem poder para ordenar festas e dias santos? Resposta: pelo próprio autor de mudar o sábado para o domingo, sem pedir licença a Deus. Olha que ousadia, hein? E os protestantes admitiram, portanto, insensatamente, e contradizem, guardando rigorosamente o domingo no mesmo tempo que violam quase todas as outras festas ordenadas pela mesma Igreja Católica Apostólica Romana. Ainda tem outra pergunta aqui que eles vão responder, né? Na cartilha. Pergunta: então a igreja tem poder para mudar uma ordem de Deus? Olha a resposta: pode. Ela prova isto guardando o domingo em vez do sábado, como ordenou Deus no Velho Testamento. Olha que absurdo, gente. É de matar. É de matar de dor o coração da gente. Isso sim.